Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham hoje aqui no nosso lar. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook durante a transmissão aqui da nossa palestra. Como vocês sabem, todas as quintas-feiras nós temos o nosso trabalho aqui no nosso lar, no qual a gente começa com uma palestra, depois nós temos a parte de passes e na sequência tem o trabalho mediúnico, que é um trabalho restrito às pessoas da casa. Então é sempre muito importante ter a participação de todos vocês aqui, para que a gente possa fazer esse papel muito importante, que é da divulgação da doutrina espírita. Queria agradecer a presença de todas as pessoas, queria lembrar que a nossa casa, além desse trabalho na quinta-feira, nós temos o trabalho na terça-feira, que também funciona nesse mesmo horário, a partir das 19h45, e nas segundas-feiras a gente tem o trabalho do COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica, que ocorre todas as segundas-feiras a partir das 20 horas, e também a evangelização infantil que acontece ao mesmo tempo. Também não posso esquecer de citar um projeto que é muito importante feito aqui na nossa casa, que é um projeto Cuidando do Luto, no qual a Márcia cuida desse projeto já com muito carinho. Esse projeto ocorre aqui nas quartas-feiras, entre as 15h30 e 19 horas, e também na USE, na sede da USE, aqui no centro de São Carlos, nesse mesmo horário, das 15h30 às 19 horas. Bem, quando a gente inicia todos os trabalhos da casa, é uma tradição de todas as casas espíritas, a gente fazer uma prece. Pois a prece, ela sempre tem o objetivo de que a gente possa sintonizar os nossos pensamentos o mais alto. E o nosso pensamento é a força motora no mundo espiritual. Por isso, quando a gente tem bons pensamentos, boas ideias, isso também nos coloca em conexão com a espiritualidade, que também tem essas boas ideias e esses bons pensamentos. Então, por isso, eu gostaria de convidar todos vocês nesse momento para que acalmem os seus corações e elevem o seu pensamento para Deus, para Jesus, pedindo para que o nosso Divino Mestre possa, na noite de hoje, através dos seus missionários de luz, trazer para cada um de nós a paz e o conforto necessário. Ó Mestre Jesus, abençoe a todos nós que estamos aqui reunidos, bem como aqueles que convivem conosco, que dividem os nossos lares e que estão próximos de nós, que a luz de Jesus chegue ao coração de cada um deles. E pedimos também, na noite de hoje, que a espiritualidade amiga inspire o nosso palestrante para que ele possa transmitir a mensagem que nos traz na noite de hoje. Que assim seja. Bem, na noite de hoje a gente tem o privilégio de ter o Dr. Carlos Andreucci aqui, que vai falar para nós o tema sobre a reforma íntima. Boa noite, muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado. É uma honra, uma satisfação estar estabelecendo reflexões nessa casa de amor, de caridade. E nós encontramos no Facebook essa imagem, que ela não é propriamente uma imagem espírita, mas que nos pareceu interessante na seguinte direção. As pessoas que não refletem muito sobre o final da vida na Terra, de modo geral, temem a morte. A morte é uma coisa assim que fica, digamos, nos escombros. E essa imagem mostra, então, alguém, provavelmente nessas condições, que fez, digamos, tudo aqui na Terra e achou que isso tudo iria acompanhá-lo, E aí a questão mostra que não há lugar para isso, Veja que a imagem aí da morte é a imagem mais comum, que não é a nossa, porque para nós a morte é simples passagem, Mas é interessante, nos pareceu interessante, me perdoem se estou equivocado, porque mostra bem, o final aí é a realidade da vida, Que
que nós somos realmente transeuntes. E nesse sentido é que nós gostaríamos de, digamos, trazer uma reflexão na seguinte direção. Normalmente, quando a gente fala em reforma íntima, é usual, pelo menos na nossa observação, que as pessoas só se deem conta do significado da vida quando ela já está bem adiantada, né? Quando nós recordamos as coisas que passaram e nós pensamos assim, se fosse hoje eu faria diferente, né? Se eu errei, eu não erraria outra vez. Se eu fiz de uma forma que foi razoável, mas eu poderia melhorar. Então essa reforma que acaba acontecendo no sentido de uma revisão, usualmente é feita quando já o passado aconteceu. A página de rosto da Gênese de Kardec nos diz o seguinte: para Deus, o passado e o futuro são o presente. É assim que nós podemos entender o Criador e o cosmos, todas as coisas lá dentro, né? Podemos entender que, a caminho da luz, nós temos a informação de que um grupo de espíritos puros foi encarregado da criação da Terra. Entre eles, nosso Mestre Jesus, que foi a responsabilidade depois. Então, na criação, é preciso nós entendermos que esses espíritos puros, que conheciam perfeitamente a lei de Deus, tinham que planejar de uma forma que aquele presente, quando foi criado, e o futuro estariam, aquele passado, melhor dizendo, quando foi criado, e o futuro estariam já dentro das programações possíveis. Então, é nesse sentido que nós aqui na Terra, ao revermos o nosso passado, as coisas que aconteceram, elas têm apenas o sentido no momento que nós fazemos isso, que é o presente. Só que nós não temos ainda a visão do futuro. Mas aí que entra a doutrina espírita, que nos informa que há muitas moradas na casa do meu Pai. E nelas, aqui, Deus não é distraído nem comete enganos. Aqui nós estamos preparando as futuras moradas. Então a doutrina espírita tem para nós aquela informação básica de que tudo que acontece conosco, ao nosso redor, com os nossos irmãos, formamos uma família espiritual, porque somos filhos de Deus, tem um significado. E muitas vezes nós mudamos as pequenas coisas. Não temos para elas olhos de ver e ouvidos de ouvir. É assim que, quando nós examinamos as informações que vêm, algumas, digamos assim, muito, organizadas e com muita aparência de veracidade, nós examinamos, por exemplo, o Salmo de Davi, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os Salmos de Davi foram escritos na sua velhice. Então, quando ele reviu tudo que já havia se passado na sua vida, provavelmente ele se lembrou que foi pastor, cuidava das ovelhas, ele era o 8º filho da família. E lá, para proteger as ovelhas, ele começou a usar, para defendê-las dos animais, começou a usar o que se chamava funda, que era, digamos, um artifício de couro comprido, que na ponta se colocava uma pedra e ele girava e lançava. Então a pedra ia com uma velocidade grande. E nesse sentido ele conseguiu, diz o registro, afastar lobos que queriam tomar as ovelhas, e algumas delas ele conseguiu com tanta portaria que conseguiu até
para ter essas feras. Né? E o pai, então, teria dito para ele, mas as ovelhas também ficam agitadas. Então, traga para elas música. E ele começou a tocar harpa, né, para acalmar a manada lá. E o que aconteceu? Ele se desenvolveu tanto na harpa que ele foi convidado pelo rei Saul, pela equipe dele, para tocar harpa junto ao grupo da elite. E ele estava lá, ele era jovem, né? Quando os filisteus chegaram para fazer a luta contra os hebreus. E então puseram na frente Golias, que seria assim uma pessoa de grande altura, muito forte, e que foi feito o desafio: se alguém abater Golias, nós filisteus nos submeteremos aos hebreus. Se não houver ninguém, vocês hebreus vão se submeter a nós. E Saul ficou desesperado, porque realmente não havia nenhum combatente hebreu que pudesse enfrentar Golias. E quem estava lá tocando harpa? Era o Davi. E o Davi então se ofereceu para enfrentar Golias. Foi motivo até de ridículo. Como? Você é um jovem, né? E ele foi com a funda. Nós conhecemos toda a história, né? E com a pontaria conseguiu uma pedrada na testa do senhor Golias, e nós sabemos o que aconteceu. Por que nós estamos falando dessa história? Porque quando ele se lembrou, já era rei, e havia unido as tribos, havia edificado Jerusalém, seu filho Salomão seria o sucessor, ele começou a escrever os Salmos. Esse é o 22, 84 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Veja a humildade de alguém que tinha tido experiências as mais diversas. Voltando, é usual então que, de modo geral, as nossas experiências tragam uma revisão das coisas que aconteceram. Não é o caso do nosso indicado aqui, né? Mas vamos pensar assim: já na época de Jesus, segundo os costumes, seguindo as leis de Moisés, não se podia pronunciar o nome de Deus. Só o sumo sacerdote, no Santo Santório, que era o lugar mais sagrado do templo, uma vez por ano ele poderia dizer o Iode Malvin, e era então as siglas que representavam a Deus. O povo, porque o Deus apresentado por Moisés era um Deus que punia, devia ser temido. O povo, querendo se referir a Deus, o chamavam de Adonai, que na realidade significava assim: poderoso, aquele que a gente tem que temer. Jesus, então, nesse contexto, para referir-se ao Pai, começou a usar a palavra Abba, que no hebraico significava paizinho, que era como as crianças chamavam os próprios pais. Depois o Jerônimo, no século IV, passou para Pai Nosso. Mas por que Jesus, então, tendo em vista todo temor de Deus, escolhe uma expressão que as crianças pequenas usavam? As crianças eram sinônimos de pureza. Era com pureza que se deveria tratar o Pai. Vejam como nós temos lições maravilhosas, que nós precisamos ler, reler e pensar por que aconteceu, buscar inclusive na história, né, aqueles fatos que dão subsídios para nós entendermos, porque nós sabemos, no século IV, bem depois de Jesus, Jerônimo traduziu do grego para o latim clássico, foi para o latim popular, depois foi para a reforma luterana, para o alemão, para o inglês e assim por diante.
italiano tem uma expressão que diz assim, tradutore traditore. O tradutor é sempre aquele que comete enganos, né? Porque de uma língua para outra os significados mudam. E são esses significados que chegam até nós. Por isso nós fazemos essas reflexões para procurar entender o contexto, né? As parábolas, na realidade, Jesus usava aquilo que era comum, né? Para retirar ali uma mensagem, uma forma de pensamento, né? Então, veja, a doutrina dá uma importância grande à primeira infância. A primeira infância é quando o espírito recém-chegado, ele ainda não tem condição de usar totalmente o seu usufruto do corpo, né? E é quando precisa da orientação dos pais. Na época, o pai, o homem, tinha uma posição muito alta. A mulher não tinha muita, assim, importância. Ela mais cuidava justamente da gestação, da saúde, mas eram os pais, primeira infância principalmente, que cuidavam. Nos hebreus era assim. Inclusive as tribos, não é? O primeiro filho de Jacó, que formou cada tribo, esse nome era repetido através de gerações, porque era sempre um herdeiro, então era de uma importância extraordinária. Bem, os pais então tinham a responsabilidade de cuidar no período em que a criança recém-chegada do plano espiritual necessitava de apoio e de ajuda. Veja a importância dos pais naquela época. Passaram-se os anos, mais próximos de nós, a mulher ocupa uma posição equivalente. Antes o pai é que provinha, tratava de todos os recursos da família, hoje é dividido. Então os pais hoje têm até mais tempo para cuidar dos filhos. Responsabilidade dos pais. Mês de agosto, né? Mês dos pais. Então a nossa responsabilidade, né? Sem diminuir das nossas esposas, das nossas senhoras, mas nossa, para com a história de ser coisa da mãe, né? Coisa do pai, sim, o pai tem responsabilidade, né? Então, nós temos que pensar assim, essa reforma, ela precisa ser alguma coisa que nos envolva mais íntimo de nós. Não basta nós examinarmos aquilo que aconteceu, porque se tudo está dentro da lei de Deus, aquilo que temos pela frente, nós sabemos dentro da doutrina, que corresponde àquilo que em outras encarnações nós tivemos a oportunidade de passar pelas experiências da vida. Então, como um Pai generoso, nos dá nova oportunidade de refazermos aquilo que não fizemos bem ou deixamos de fazer, ou ainda que fizemos de forma equivocada. E aquilo que fizemos e foi bom, aperfeiçoarmos. É aquilo que nós chamamos de provas, expiações. Provas e expiações para quê? Para nós, entendendo, tornarmos que elas sejam missões, sejam o caminho para as próximas moradas do Pai nas encarnações. Por quê? Se nós temos essa informação trazida pelo Espírito de verdade, Jesus disse que ele traria e refaria tudo o que ele disse e muito mais, é porque nós devemos estar atentos a tudo aquilo que acontece. Falar assim é entender quando Jesus disse, vamos examinar, Decálogo de Moisés. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro, não pode aquele outro. Jesus, amar a Deus com todo o seu coração,
toda a sua força, acima de tudo. Seu intento é esse, amar o próximo. Amar o próximo. Nós somos, então, o quê? Uma família espiritual. O próximo, todos nós somos irmãos aqui. Somos irmãos. Se a nossa família é encarnada, nós temos responsabilidade. Responsabilidade face ao pai, ao avô, afim, à família, né? E face a Deus, o nosso Pai, nós não temos responsabilidade? Então a caridade, o amor, está a todo momento ofertado para nós. Não é simplesmente a caridade de dar recursos, que é importante, sem dúvida, mas a caridade de ser gentil, seja qual for a profissão, ser amoroso. O que nós observamos na nossa vida social? Nós vamos fazer compra no supermercado, por exemplo. Nós temos lá uma pessoa sentada no caixa, as pessoas passam, nem cumprimentam. Bom dia, tudo bem? Hoje o movimento está grande. Nossa, olha, a pessoa parece que se sente reformulada. É caridade, sim, é reconhecer. A pessoa está passando na rua, fazendo a coleta de coisas, está chovendo, está frio. Puxa vida, hoje o trabalho está mais difícil. Tá... As pessoas até estranham. É caridade, sim. São nossos irmãos. Aquilo que a pessoa faz, seja qual for a sua ocupação, fazendo da melhor forma, está desenvolvendo a sua experiência, e nós temos que participar disso. Faz parte do quê? Faz parte do amor que nós recebemos do Pai. É dando que se recebe. Se nós recebemos constantemente o amor do Pai, nós temos que dar o amor do Pai nas oportunidades que nos servem. Isso é reforma íntima. É preciso que a gente se conheça. Conheça no íntimo. Nós temos um autor que é interessante, Fyodor Dostoiévski, Irmãos Karamazov. Ele diz o seguinte, que nós gostamos muito de pensar e estar voando, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem medo de estar no ar, né? Sem segurança. E, então, esse desejo de se elevar acaba fazendo que a gente fala, isso é bom, mas é melhor ficar com aquilo que eu já sei. Em vez de voar, vou ficar na minha gaiola. A gaiola é um lugar fechado, não permite voar, mas eu já sei tudo. Será que nós somos assim? Nós preferimos ficar com aquilo que a gente já sabe, que a gente conhece. Hoje, principalmente com a mídia em cima da gente, falando isso, fazendo aquilo, né? Eu tenho algumas observações a fazer, mas não vou fazer porque pode machucar alguém, eu não quero. Mas pessoas como eu, que já somos assim idosos, estamos às vésperas de ir para o outro lado, né? Temos coisas da antiguidade que não existem mais. Tá? Eu acho até que vou me permitir contar. No meu tempo, a gente usava menino calça curta. Né? E quando a gente podia usar uma calça comprida, nossa, né? Parece que era um negócio importante. Na minha casa, eu sou o terceiro filho. Né? Então, quando eu pude usar uma calça comprida, minha mãe abriu uma gaveta lá, pegou a calça que foi do meu irmão mais velho, passou para o irmão do meio e chegou para mim. Nossa, foi uma alegria, né? E brilho e ótima qualidade naquele tempo, né?
Não tinha uma mancha, porque mancha significava má qualidade. Então hoje, sabe, velho tem mania de comparar as coisas, né? Eu olho assim, como é que as coisas mudaram? Será que foi a gaiola? Porque não foi o voo. Mas essas coisas materiais não têm muita importância. A importância que se passa dentro de nós. Então, na criação do Pai, tudo é harmonia, tudo revela uma previdência que em todas as circunstâncias não se desmente, ela se comprova. E o Kardec nos diz que quando a doutrina espírita, em alguns dos seus aspectos, se mostrar, digamos, inferior àquilo que a ciência conseguir, devemos corrigir, porque, veja, nós estamos há 160 anos aproximadamente do aparecimento da doutrina. E na época, então, também os espíritos passaram as informações segundo o nível de conhecimento da época. A questão de fluidos, por exemplo, da época é muito diferente. O fluido cósmico universal não tem nada a ver com o ar que nós respiramos. São coisas diferentes. O fluido cósmico universal mostra que tudo emerge do Criador. Dentro do fluido cósmico universal, como um derivado, nós temos o quê? A energia vital, o princípio vital. Princípio vital, energia vital, que está na matéria, dando vida a ela. Quando nós examinamos essa parte da doutrina espírita, nós vamos ver que o nosso pensamento tem uma importância com relação ao fluido vital, à energia vital, decisiva em nossas vidas. Nós podemos, e devemos, diria pessoalmente, estar com bons pensamentos porque nós estamos mantendo dentro de nós a vinda do fluido cósmico universal, do princípio vital, da energia vital, que permite que os nossos organismos se refaçam quando o desgaste natural vai ocorrendo. Porque quando o desgaste ocorre e não é reposto, o organismo se desgasta e vai para o seu término. Então, nós temos uma série de características que a reforma íntima, o entendimento do significado da vida para além daqui e agora, para as moradas do Pai, nos dão, então, paz interior, nos dão confiança no amor do Pai. Se nós temos um Pai, Criador de todo o cosmos, e nosso Pai, nós somos aqueles que temos tudo. E então, através da utilização daquilo que herdamos do Pai, se nós somos filhos do Pai, aqui entre nós diz assim, meu filho é parecido com a mãe, é parecido com o avô, é a herança. Não, nós somos herdeiros de Deus, coisa mais maravilhosa. Essa herança, então, pode nos permitir que nós façamos aquilo que a programação da lei de Deus nos reservou. Vamos pensar. Livro dos Espíritos, questão 540. Na natureza tudo se encadeia, do átomo até o arcanjo. Átomo. Vamos pensar então, a matéria primitiva. Agora com a física quântica nós temos a
partícula de Deus, os glóbulos terríveis, né? Que seria o constituinte de todas as coisas. Mas através dos tempos foi passando para elementos, células, tecidos, órgãos, seres. Então entrou nos minerais, entrou nos vegetais, entrou nos reino animal, então peixes, anfíbios, répteis, mamíferos. Um leão que abate um animal menor para se alimentar, não tem que responder por isso, mas vai desenvolvendo a inteligência, que nós chamamos de defesa íntima, né? Só que quando essa inteligência alcança um ponto maior, já está em condição de passar para o fenomenal. E nós guardamos dos animais o instinto, e muitas vezes é o instinto que prepondera. Então, nós temos o livre-arbítrio. Significa o quê? Tudo que nós fazemos é de nossa responsabilidade. Por que é de nossa responsabilidade? Porque com o livre-arbítrio nós chegamos no reino final, naquele primeiro momento em que somos já na linha até o arcanjo, o primeiro degrau de responsabilidade. Somos responsáveis pelo que nós fazemos. Então, é nesse sentido que eu gostaria de acabar dizendo, não, o horário já está ficando assim, tudo na vida é para o nosso crescimento espiritual. Então, a reforma íntima não deve ser, digamos, algo visto como uma obrigação. Porque, mesmo entre nós, às vezes nós somos um pouco distraídos. Né? Nosso Mestre Jesus nos deu do seu Pai Nosso uma referência dele, o Paizinho, para Deus. E a gente vê, não só entre espíritas, mas nas diversas confissões, recitar os Pai Nosso está no céu, não é assim, não precisa ser nem as palavras. Veja, reforma íntima, livre-arbítrio. Eu vou me dirigir. O que a doutrina diz? Vai fazer a prece, vai no seu quarto. Vai no seu quarto significa, vai no seu íntimo. Entre em sintonia com o Pai. Ele sabe tudo. Ah, Pai, cuida de quem está no hospital, cuida de quem está não sei aonde. Nós precisamos lembrar o Pai disso. Pai, desde que seja possível, as minhas energias, levai aos espíritos que possam fazer chegar a esses que estão com dificuldades enormes, as mais diversas. Talvez sejam necessárias, mas podem ser aliviadas até para poder passar por elas com mais proveito, com mais resultado. É o participar da obra da criação. Isso é reforma íntima. É assim, qualquer que seja a nossa etapa na vida, qualquer que seja a nossa função na vida. Idosos, nós temos tanta coisa para rever. Né? Jovem, nós temos tanta expectativa para propor. Qualquer que seja o momento, então, nós somos filhos de Deus. Entrar em sintonia com Ele tem que ser para nós uma alegria. Entrar em sintonia com Ele significa que os seus emissários, espíritos de luz, vêm nos proteger. Passei um dia trabalhoso, vou deitar. Me apresse ao meu espírito protetor. Traga essa noite nos desdobramentos
aqueles que possam fazer orientação para a minha vida, para que eu saiba realmente o que eu posso, o que eu podendo, devo, e que eu conheça do próximo as suas virtudes, porque elas vão se agregar a mim. Defeitos todos temos, nós somos imperfeitos. Isso cabe a cada um resolver. Nós não andamos pelas pernas dos nossos filhos, mas podemos ajudá-los a estarem fortes para isso. O nosso horário está fim. Então eu queria agradecer muito mais uma vez a oportunidade de estar nesta casa e a paciência que tiveram de ouvir. Obrigado. O senhor, Se mudar, o senhor quer fazer uma prece para a gente encerrar? eu trouxe, ó. Diga assim. Enfim, está tudo. Tenhamos então o nosso pensamento voltado ao Pai. Pensemos em nosso Mestre Jesus, que esteve entre nós, trazendo exatamente as mensagens do Pai, as leis que regem todos nós, que regem as nossas vidas, que foi amor, que mostrou que as suas energias estavam sempre abertas para aqueles que delas, por mérito, por desejo sincero, necessitasse. Assim, 10 leprosos, um merecia, cuidou dos outros 9. A irmã Roliza tentou conversar com ele, não conseguiu. Ele não precisou colocar as mãos ao ser tocado do afeto. Ele sabia que seria tocado por ela. Nós dissemos para Deus, para os espíritos puros, passado e futuro é presente. Quem me tocou não foi, senão uma lição para aqueles que o acompanhavam. Lição para nós. Toquemos nosso Mestre Jesus no nosso pensamento. Toquemos não as suas vestes que não estão perto de nós, mas toquemos o seu amor com o nosso amor. Façamos como ele sempre fez. Pai, em vossas mãos eu entrego a minha alma. Pai, estou encarnado pela sua lei, e a sua lei permitirá que eu voltarei para vós. E algum dia, quando estiver feitas as provas, as expiações, minhas missões, estarei mais próximo do Pai, de vós, meu Pai. Cabe-me então agora, em cada momento, caminhar nessa direção. É assim que, quando nós reunimos numa casa de amor como esta, os nossos corações, as nossas mentes se unem. Cada um de nós vai ter dentro de si o seu significado, que não é o mesmo, mas esse significado é o mais importante, ainda que seja diferente, porque é aquele que nos diz quem realmente somos, o que temos pela frente e o que seremos.